Olá, gente, tudo bem? Cara, eu preciso dizer que tem uma coisa que eu tô morrendo de vontade de fazer antes de começar minha palestra. Esse sapato é um sapato que eu acho muito bonito, que minha mãe me deu. Eu sei que é bom ficar com sapato, né, palestrante, mas eu tô vendo vocês sem sapato, então vou pedir licença pra ficar sem sapato também. Meu pé é muito feio. Eu tô bem com ele, mas a minha melhor amiga já falou que o meu pé é um dos pés mais feios que ela conhece. Então, se vocês puderem não tirar a foto do meu pé, eu agradeço. Todo mundo olhou agora, né? Gente, eu sou Carol Nalon, sou uma girafa, descobri agora que também sou um vagalume. A girafa é o animal símbolo da comunicação não violenta, porque ela tem um baita pescoção que permite que ela enxergue as situações de uma perspectiva mais ampla, e também ela tem um dos corações mais fortes da natureza, que é justamente para conseguir bombear o sangue por esse pescoço tão grande, que são características de pessoas que querem viver com mais compaixão, mais empatia, mais autenticidade. Então, você que vai passar? Ou eu? Tá. Eu quero conduzi-los hoje, por um experimento de empatia. Eu sei que esse nome, comunicação não violenta, é um nome um pouco esquisito, né? Tipo, mas eu não sou violenta, por que eu preciso disso? É um nome ruim, todo mundo concorda. O Marshall Rosenberg deu esse nome porque era o nome que mais lotava a palestra, né? Não é um bom motivo. Mas, na verdade, a comunicação não violenta não é nem só a comunicação. Porque quando a gente conversa com alguém, não são só as palavras, ou o tom de voz, ou tudo isso que a gente ouve falar sobre comunicação. Uma coisa muito importante da comunicação é o quão conectado eu consigo estar com a pessoa com quem eu estou me comunicando. É um conceito muito simples. Se você está lá no meio da roça, o seu celular não pega, você não consegue conversar com alguém que esteja no lugar que o celular pegue. Às vezes você está do lado de alguém, você está tentando falar uma coisa para alguém, a pessoa está rebatendo, vocês estão se comunicando de alguma forma, mas a conexão está zero. Então a comunicação não violenta, ela ajuda a gente a restaurar essa conexão e a ter consciência de como esse grau de conexão vai mudando ao longo das conversas. E foi uma coisa que mudou minha vida, assim. Tipo, eu tinha pessoas na minha vida que são muito importantes pra mim, pessoas que eu amo, e que eu pensava assim, essa pessoa é assim, não vai ter jeito de eu ficar bem com ela, eu vou ter que amar ela do jeito que ela é até o fim, e vamos lá, esse é o fardo da minha vida. Imagina, você pensar isso de uma pessoa que você ama tanto, tipo, eu vou ter que aguentar e pronto. E aí, quando a comunicação não violenta surgiu pra mim, eu falei, bom, deixa eu me aventurar nesse negócio. E essa relação mudou da água pro vinho, assim, no jeito que hoje eu consigo conversar. E essa pessoa falar pra mim, você é uma das únicas pessoas com quem eu consigo conversar. Eu falei, cara, naquele momento, quando aquilo aconteceu, eu falei, eu acho que eu quero inserir isso no meu trabalho, porque deve ter muita gente que considera várias pessoas um caso perdido. E aí, antes de eu conduzir vocês por esse experimento de empatia, eu espero que essa palestra aterrize bem, né, dentro de tudo que vocês já falaram. Eu falei para a Alana que eu queria muito estar aqui desde ontem. Eu acho que é muito importante quando você é convidada como palestrante, estar no contexto do evento todo para ir adaptando o que você vai falar, né? Mas, enfim, eu ainda tenho que me organizar para isso. Também tinha um encontro com amigas muito queridas que eu queria estar junto. Eu acabei indo para lá e para cá e não fiquei direito em nenhum dos dois. Coisas que eu tenho que aprender ainda a fazer na vida. Mas, de toda forma, eu espero que o que eu falar aqui encaixe bem em todo o contexto. E eu já percebi que vocês são pessoas que estão bem unidas aqui e me ajudem a construir essa palestra para o que melhor for servir para vocês também. Então,
fique à vontade para fazer uma intervenção no momento que você quiser, tá bom? Então eu queria mostrar um vídeo que eu assisti esses dias. Eu trabalho com comunicação não violenta, eu tenho um curso online, eu faço muita coisa no computador e sinto falta de ir pra rua, de chegar nas pessoas, de ficar olhando para elas, né? O meu trabalho é um trabalho solitário que eu faço de casa e tenho essa vontade de interagir mais. Já tinha falado sobre isso com o Pedro Cel e ele, eu também. Eu já tinha falado com uma outra amiga, a Karina Barreto, que faz o Encontro com Propósito, e ela falou, eu também. E aí chegou um dia o Sven, que foi o meu treinador de comunicação não violenta, me mostrando esse vídeo e falando que queria fazer algo parecido. E eu falei, eu também. Então eu quero mostrar para vocês o vídeo. Agora eu aperto alguma coisa aqui. E aí, eu já estava há muito tempo com essa ideia na cabeça. Eu quero fazer alguma coisa, uma intervenção, algo que não precise tanto eu ficar dando curso, sabe? Que as pessoas vão lá e simplesmente vivam, que não tenha palavras, que elas entendam em um outro lugar o que é conexão. Só que eu só falava muito sobre isso. E aí eu saquei, eu falei, qual que é o poder de uma ideia? Qual que é o poder de eu compartilhar uma ideia? Eu compartilhei e entendi que o Pedro também tinha a mesma ideia. Eu compartilhei e entendi que a minha amiga, a Karina, a produtora de eventos, também tinha a mesma ideia. Chegou meu treinador de CNV na minha casa e falou que também tinha a mesma ideia. Esse é o poder da ideia. Ele vai até aí. Fica no campo das ideias. Só que quando o Sven me mostrou, eu falei, não, chega. Sven, ele é de Ribeirão. Qual que é a próxima vez que você vem para São Paulo? Ele falou, dia 21. Vamos fazer? Dia 21. Ele falou, mas sim, vamos. Eu falei, vamos fazer. Eu tenho uma amiga que quer fazer essa ideia, eu tenho uma amiga que quer fazer essa ideia, vamos fazer. Ele falou, beleza. E aí, agora vem o poder da decisão. Eu cheguei pra cá e falei assim, Cá, estamos pensando em fazer, ela adorou, passei o vídeo de Berlim pra ela. Ela falou, bom, deixa eu ver quem são as pessoas que fizeram esse. Quem são esses Liberators International? Ela apertou lá e viu que eles estavam organizando um evento mundial. E que a gente podia entrar nesse evento mundial, a gente podia trazer isso pro Brasil. Ia ser dia 15. Sven, você falou dia 21, você pode vir dia 15? Posso. Pedro, pode dia 15? Posso. Então vamos fazer um evento mundial. Vamos colocar no Facebook. 10 minutos, 200 pessoas confirmadas. Caraca! 1 hora. Carol, posso fazer em Salvador? Pode. Carol, pode fazer no Rio? Pode. Pode fazer em Porto Alegre? Pode. Pode fazer em Curitiba? Pode. Pode fazer em Saquarema? Pode. Pode fazer em BH? Pode. Pode fazer em Fortaleza? Pode. 12 cidades brasileiras, 16 mil pessoas confirmadas no Brasil, 400 pessoas que passaram em São Paulo. Esse é o poder de uma decisão. E isso são números. O que aconteceu lá foi muito mais legal do que isso. Pedro Cel está editando, a gente vai ter um vídeo. Eu queria já poder passar o nosso, mas não dá, né, Pê? É muita coisa acontecendo. E foi lindo, assim, sacar que, no dia 15 de outubro, no momento que o sol nasceu lá na Austrália,
centenas de pessoas começaram lá, e conforme o Sol foi passando, milhares de pessoas no planeta inteiro foram parando para fazer isso. Tem um valor simbólico, não resolve, mas tem um valor simbólico. E a partir do momento que a gente consegue se conectar no olho, eu entendo, parece que a gente quer a mesma coisa, né? Parece que a gente sofre também, talvez não pelas mesmas coisas, mas que a gente tem isso que é igual, a gente entendeu que une a gente, não só ficar lembrando do que separa, que a gente lembra muito do que separa a gente. Já é o primeiro passo. E eu acho que faz parte do início de experimento de empatia a gente se conectar aqui por esse olhar. Então a gente vai passar por vários mini experimentos ao longo disso que eu estou fazendo. A palestra, sei lá. Então eu quero convidar vocês a ficar com uma pessoa, vocês vão ficar somente se olhando nos olhos por o período de uma música. Eu tenho 2 tempos na minha vida, o tempo de Cronos e o tempo das músicas, não é nem só o de Kairos. É tipo, quanto tempo dura para tomar um banho? Uma música. E pro trabalho? 3 músicas. Então vocês vão ficar no tempo de uma música fazendo esse exercício, tá bom? Então encontrem aí uma dupla. Vamos entrar na música agora sem falar nada, só olho no olho. Presta atenção no que você está sentindo, o que passa pela sua cabeça, o desconforto, o conforto, tudo. Vamos lá. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do cielo. Um minutinho, 2 da música. O que rolou aí dentro de você? Foi foda? Por que foi foda? O que você sentiu? Vontade de chorar, vontade de falar, putz, que da hora. Uhum. Aí eu vou chorar de novo agora, então isso é
Sentiu que conectou, assim? Parece que você sente quando tá sentindo, sei lá. Sim. É muito humano. Oh, meu Deus do céu. Quer falar? É como se eu estivesse ali, sabe? É como se você o quê? Estivesse ali, nos olhos dela, sabe? Uhum. Você se vê lá. É muito fofo, é muito... sabe? É muito... Sabe? É como você se visse lá, sabe? Fosse um espelho, sabe? Sim, você sentiu ela. Foi. Uhum. Você sente a cumplicidade também, parece que alguém olha pra você e fala assim, eu te entendo, você não disse nada. Conectou. Eu li a mente dela. Sim. Que gostoso. Eu recomendo isso, assim, Tem a Elisa Lucinda, não sei se vocês conhecem, é uma atriz, poeta, ela recomenda poemas. Tipo assim, você tá passando por isso, então lê esse poema. Lê esse poema. Essa é uma das coisas que eu recomendo. Você tá passando por isso, vai lá, olha nos olhos dessa pessoa. Por um tempo em silêncio. Nossa, é muito poderoso, assim. E das pessoas que a gente ama, às vezes a gente esquece, né? Ou às vezes a gente nunca fez. Quando a gente estava lá na Roosevelt, minha mãe e meu irmão estavam lá. Eu senti uma coisa muito louca com as pessoas que eu desconhecia. Meu irmão sentou na minha frente, eu desabei, assim. Minha mãe também, então recomendo. Vem aqui. Paulinho Mosca, Idade do Céu, 1. Senta ali, a música ajuda, né? Bacana. Então, esse foi o primeiro experimento. Eu não quero que você chegue em resposta nenhuma. O que chegar dentro de cada um no final desse experimento é o que chegou e isso era o certo de você chegar. Então, sente isso que você sentiu nesse exercício e vamos para o segundo passo do exercício, que é... Vocês têm uma folha de papel e caneta, todo mundo? Eu não trouxe. Tem? Eu quero que você, sem falar com a sua dupla, anote observações sobre essa pessoa. O que você observou? Eu vou te dar 2 minutos para você escrever. Anote observações sobre essa pessoa. A partir dessa comunhão, dessa conexão, né? E aí eu tenho uma pergunta pra vocês, que é: por que brigamos? E ó, a girafa também briga. Ai, que loucura! Peguem tudo isso que vocês, tanto das pessoas que compartilharam, quanto das pessoas que não compartilharam. Eu ousaria dizer, com todo respeito, que vocês não fizeram nenhuma observação. Que vocês fizeram interpretações lindas, interpretações tocantes, que aqui fizeram muito bem a quem estava escutando. Você olhou no olhar, você está aqui. Aí um cara buzina com você na rua, qual que é a sua interpretação? Safado, não pode cortar o trânsito! Puta que pariu, seu grosso, idiota! A gente não pensa assim, um carro entrou na minha frente e eu fiquei assustado. Então, o poder que essas interpretações podem ter na nossa vida e ficar muito consciente delas. Por que a gente briga? Porque a gente interpreta muito e a partir das nossas interpretações a gente coloca rótulos nas pessoas e a gente para de se relacionar com o ser humano e começa a se relacionar com o rótulo dela.
E a gente perde muito quando a gente se relaciona com rótulo. E rótulo não é só egoísta, idiota, babaca, lindo, querida. Rótulo é mãe. Pai, filho. Então a minha mãe tem que fazer tudo que mamãe faz. Ela não pode ser a Maria Emília. No dia que eu libertei a minha mãe desse rótulo e falei, olha a Maria Emília aí, gente, nossa. Abriu uma possibilidade de conexão muito grande. Então, o que a gente faz muito é discutir comportamento. Então, eu gosto de dar o exemplo de um namorado e uma namorada. O namorado é um namorado ciumento, por exemplo. E a menina sai só com as amigas dela e ele liga 5 vezes e ela fica, puta que pariu, esse cara é um grude, esse cara é um inseguro, não aguento mais. E ele fala, meu, mas você é uma desligada, porque você não tá nem aí, eu tô aqui tentando falar com você, você nem atende. Quando você sai com suas amigas, você some. Vai pra algum lugar isso? Se eles continuarem, você é o culpado, não, você é o culpado, você é o culpado, você tem que mudar, não, você é o culpado. Então, a proposta que eu trago para vocês, que é a proposta da CNV, é a gente parar de discutir comportamento. A frase que eu sempre falo em tudo que eu faço é uma frase do Marshall Rosenberg, que é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. O Rumi, ele falava uma coisa que era, para além do certo e errado existe um campo, eu me encontrarei com você lá. O campo das necessidades pode ser esse campo, além do certo e do errado. Então, quando você vê uma pessoa te falando assim, ou nesse exemplo mesmo, da menina olhar e falar assim, ao invés de virar pra ele e falar, meu, você é um inseguro, você é um grude, toda vez que eu saio eu não aguento mais. Ela conseguir falar pra ele assim, eu percebi que você me ligou 5 vezes ontem e que eu não atendi. Você deve ter ficado bastante inseguro com isso. Eu gostaria muito que você ficasse tranquilo e seguro quando eu saísse. Como é que será que a gente consegue fazer isso? Olha como muda. Quando você consegue encontrar a necessidade por trás do que a pessoa está te fazendo. E, mais importante, quando uma pessoa te critica, quando ela te ataca, é quando ela mais está precisando que você reconheça a necessidade por trás do que ela está te falando. E reconhecer a necessidade por trás do que a pessoa está falando é ter empatia. Então, os próximos experimentos é para aí que eu quero conduzir vocês. Então, ao invés de só olhar e falar, meu, é um estressado, é um chato, é egoísta, é um ciumento, é um rude, é um mal-humorado, é um ganancioso, é um falso. Mas o que essa pessoa está precisando? De conforto, de carinho, de atenção, de segurança? O que está por trás disso agora? E por que isso é importante? Porque no campo das necessidades, todos nós nos conectamos. Porque as necessidades humanas, elas são universais. O que acontece é que, às vezes, a estratégia que eu escolho para atender uma necessidade em um dado momento pode conflitar com a estratégia que você está escolhendo para atender uma necessidade. Então, no exemplo do namorado e da namorada, a menina quer liberdade, ele quer segurança. Como os dois podem coexistir tendo essas necessidades tão diferentes nesse dado momento? Só de eu reconhecer que você precisa disso já conecta a gente. Isso é uma proposta, não é um milagre, não é uma coisa que, né, precisa ser praticado. O nome do meu curso, inclusive, é O Caminho da Comunicação Autêntica. E eu falo, estamos todos nesse caminho. Inclusive eu, para sempre, e a gente vai praticando. E aí eu queria perguntar para vocês, né, o que é uma boa escuta? O que é preciso para se fazer uma boa escuta? Porque a empatia, ela nasce na escuta. E como que a gente pode demonstrar isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que tipo, ficar em silêncio, então, e ficar presente, mas a gente sabe quando tem. A gente sente um campo mesmo, né? Quando tem conexão. Senão fica assim. Não tem campo. É diferente de eu ficar assim, né? E então a boa escuta é você criar esse campo, vocês sabem do que eu tô falando, e demonstrar, tipo, fazer com a cabeça, sei, né? E é uma coisa estranha de falar, porque se também a gente for fazer só porque você viu na palestra que assim que faz, não vai dar certo, né? É uma coisa muito louca isso da CNV e das técnicas da CNV, porque a gente ensina, mas se você fizer só porque você aprendeu e quer praticar, se não vier do seu coração, eu quero me conectar, não vai dar certo.
Então, eu queria agora sugerir um outro exercício que é o seguinte. Então, vocês fizeram o exercício de não falar nada, só olhar nos olhos. Agora vocês vão fazer o exercício do seguinte. Uma pessoa compartilha por 2 minutos alguma situação, algo que aconteceu e que você precisava de empatia naquela hora. Você gostaria até de receber empatia agora sobre isso. E a outra pessoa não fala nada. E aí você se observa, tanto na hora que você estiver falando, como é falar para alguém sem a pessoa falar nada, e como é só escutar sem falar nada do que a pessoa está falando. Beleza? E aí a gente vai trocar, então vai ter 2 minutos com fala, depois o outro. Alright? E vocês já perceberam quão difícil é conseguir falar alguma coisa sem ninguém te interromper por 2 minutos? É. Sim. E aí, quais são as reações que geralmente as pessoas têm que impedem a gente de conseguir esvaziar tudo que a gente gostaria de dizer? Eu queria alguém que pudesse me ajudar agora para eu conseguir simular junto dessa pessoa as reações mais típicas que as pessoas geralmente têm. Alguém pode me ajudar? Você tem uma situação que você precisou receber empatia? Vem aqui, senta aqui. Você consegue me falar em... Senta aí, vai. Vamos aí. Só o que aconteceu, assim, você não precisa contextualizar, é que o negócio que a minha mãe, que ela é assim, assim. Só, tipo assim, uma coisa que você gostaria de começar a contar pra ela, pra receber empatia. Ou pra ela não, pra sua mãe não, qualquer pessoa. A situação, né? Foi com relação ao meu bullying, quando eu fiz intercâmbio, eu fui vítima de bullying eu na época precisava de alguém que me escutasse. Eu tava do outro lado do mundo, tava estudando fora e tava... tanto os alunos como os professores, eles chegavam, por exemplo, até os professores diziam, poxa, já chegaram pra mim e disseram na frente de todo mundo que eu parecia um bebezinho, que não sabia fazer nada, entendeu? Que eu... os meus colegas diziam, Aristides, você com essa sua deficiência visual, você nunca vai conseguir ser nada, porque você não desiste, vai, sei lá, ser, entendeu? Aristides, então agora você começou a compartilhar uma situação horrível, você não recebeu empatia de ninguém em relação a isso, deve ter te causado muita insegurança, muito... Agora aqui para demonstração, você vai começar a contar essa história pra mim e eu vou responder pra você de um jeito que vai te causar bastante desconforto, mas porque eu tô simulando as respostas mais típicas das pessoas. E aí você vai tentar começar a contar essa história pra mim diversas vezes pra eu demonstrar essas situações. Vai ser meio horrível, tá? Tá certo. Eu juro que eu não sou assim, eu juro que eu queria te escutar. Então você fala, Carol, tal, aí você pode... Aí eu vou fazer assim, quando eu fizer, tipo, 1, aí você começa de novo, aí eu tenho outra reação, vou fazer assim, você vai 2, tá bom? Então vamos lá. Pode fazer a primeira. Olha, minha terapeuta só é na quinta, pega leve. Na quinta, pega leve. Não. Pega leve. Não. Pode deixar. Depois a gente faz da empatia, tá? Tô brincando. Então, quando eu fui fazer intercâmbio, eu
fui vítima de bullying pesado. Lá tinha o pessoal, os meus colegas chegavam pra mim e Credo? diziam... Sério? Era... Bullying? Bullying mesmo, pesado. Nossa, que horror. O pessoal chegava pra mim e dizia que eu, com a minha deficiência visual, não ia conseguir fazer nada. Essa é uma. Esse é um dos obstáculos para empatia. Um dos obstáculos. Indiferença. Indiferença é um obstáculo. Aí você vai. Eu falei que ia ser horrível, né? Então agora você vai de novo, outro tipo de reação. Então, eles já teve situação de eu estar lá no meu quarto, né? E eles entrarem no meu quarto no meio da noite. Eles quem? Os alunos lá da escola. Eles eram seus amigos? Não, de jeito nenhum, né? Ah. Eu tentava ser, mas... Então, eles entraram no meu quarto com travesseiro, assim, é verdade, pra tentar pra me sufocar mesmo, me bater, tudo meio E você não fazia nada? Você não... Eu tava dormindo. Eles foi no meio da noite, eu acordei com um travesseiro na minha cara, assim, ele me batendo. E foi pra mim, foi terrível, assim, porque... E você não falou com ninguém da escola pra te ajudar? Alguém... Eu falei depois. Questionando um monte, o cara não consegue contar a história. E eu, mas era amigo, mas quem que era? Meu, foda-se, deixa ele contar a história do jeito que ele quer contar. Não é? Você tá aí querendo... E eu... Contar, Aí agora você pode voltar desde o início, tipo, quando eu sofria bullying e tal, tá? Então, tinha os professores também eram vítimas de... Não, os professores também faziam bullying, alguns. Teve esse que disse que eu parecia um bebezinho, que não sabia fazer nada, e direito. Eu me lembro de outro dia, eu tava lá comendo, porque toda mesa, a gente almoça junto com os professores, e cada mesa tinha um professor. E a gente... o professor disse, não gostei não dessa comida. Ele pegou o prato, derramou tudo assim em cima do meu. Aí olhou pra mim e começou a... E eu olhei com cara pra ele, assim, né? Aí ele, cadê seu senso de humor? Assim, se fosse hoje, eu pegava e jogava comida em cima dele, né? Tadinha. Mas, isso daí... Você não sabe o que aconteceu comigo quando eu tava no colegial. O quê? Eu era magra. Eu era muito magra. Eu parecia um joelho ambulante. E a galera me zoava muito. Me chamavam de graveto chupado. Me chamavam de... Era horrível. Eu sei esse negócio de bullying aí, o que é. Competindo pelo sofrimento. Você teve uma história ruim, eu tinha uma pior. Você quebrou o braço, eu quebrei os dois. Mas tem gente que faz isso mesmo. Exato. Que também é uma forma de criar uma distância entre a gente. Tem gente que faz isso também, já passei por isso ali. De querer ficar. De competir pelo... gente na minha família diz, mas eu passei por muito mais que isso, assim, né? Tem essa... Sim. Então, só pra refrescar aqui, porque às vezes na demonstração pode ficar um pouco confuso. Mostrar indiferença, fazer um monte de questionamento, competir pelo sofrimento. Tem mais alguns. Vamos lá, então pode continuar. Então, quando eu tava lá e eu contava isso pros meus pais, e meus pais na época não demonstravam aquela empatia, era sempre, filho, isso é normal, você vai encontrar gente assim em todo lugar. Perfeito, posso fazer uma intervenção? Isso é um obstáculo para empatia. O que eles estavam tentando fazer? Encerrar o assunto. Você tá passando isso, mas isso é normal, isso tem em todo lugar. Esquece essa história, já faz tempo que aconteceu, Aristides. Bola pra frente agora. Né? Então tentar encerrar o assunto, tipo, não tô dando conta e tentar encerrar também é um obstáculo para empatia. Pode ir. Então, eu começava e às vezes mesmo depois do intercâmbio, quando eu voltei, às vezes meus pais diziam, mas você não falava sobre esse bullying. E eu dizia, eu falava sim, claro que eu falava. E meus pais diziam, na época, você nunca me contou. Claro que eu contei. E a gente brigando até, a gente, poxa, você vê que não queria me ouvir. Então eu precisava muito de empatia naquela época.
também, não só no intercâmbio, mas eu estava contando para a Alana, durante o meu mestrado, também eu estava querendo, quando eu falei para minha mãe que eu queria voltar para o Brasil, ela disse, mas toma juízo, poxa, tu estás num país de primeiro mundo, quer voltar para esse fim de mundo aqui, não existe isso, entendeu? Ela... Sabe o que você faz? Liga pra sua mãe e fala que ela é maluca. Rapidinho. Oi. Um outro obstáculo. Você começa a ter ideias do que a pessoa pode fazer e começa a dar conselho. Aconselhar também é um baita obstáculo para empatia. Então, vários obstáculos, infelizmente, reações muito comuns. E às vezes a gente aconselha, às vezes, na melhor das intenções, né? Às vezes aí, e sem saber tá botando um obstáculo. E aí, você trouxe uma história bem forte, assim. Dá pra perceber que você ainda gostaria de receber empatia por isso. Que ainda é uma coisa que tem um incômodo. Tem coisa aí dentro ainda, sabe? Eu acho que realmente tem algumas coisas aí dentro que é a rota 5, né? Que é a do perdão, né? Tem algumas coisas que já tá melhorando, mas ainda tem. Se eu disser que tá tudo limpo, eu estaria mentindo, sabe? Tá? Ainda tem algumas coisas. Sim. E o mais importante, tá todo mundo escutando, né? Tô falando, o volume tá bom. Então, é uma coisa que eu sinto que ainda tem algumas coisas pra limpar, ainda tem poeira aí, sabe? Ainda tem... Sim. E eu fiquei com vontade de oferecer empatia agora pra você também. E agradeço por você trazer essa história que te toca tanto para esse momento de demonstração. Peço desculpas de ter te interrompido tantas vezes e não ter te permitido um espaço para limpar isso. Mas... Espero que aqui, agora nesse exercício, você continue podendo desenrolar. Só de ter falado um pouquinho, já falei com a Alana, isso já melhorou tanto também, sabe? Com gente que quer ouvir a gente, que a gente sabe que, né? Que quer ouvir, que quer acolher, né? Isso já melhora muito. E no link da gente. Então, obrigada pela coragem de vir aqui na frente, tá bom? Pela sua coragem, eu quero... No ano que vem, você venha fazer parte do meu curso, tá bom? Então você ganhou o Caminho da Comunicação Autêntica. No março do ano que vem, você vem ganhar. Vai ser muito bem-vindo. E vocês assistindo, vendo eu ter essas reações, não dá até assim? E foi o que o Aristides falou, cara. Às vezes a gente faz isso na maior das boas intenções. A gente quer dar um conselho na maior das boas intenções. Principalmente quando, tipo assim, você é mãe, você tem um filho, você sabe que você tem mais experiência que ele, você quer falar pra ele o que você acha que é melhor, você já trilhou esse caminho. Ele precisa te escutar. E você ignora, você quer dar esse conselho, porque pra que ele vai bater a cabeça se você já sabe, não é mesmo? Então, conseguir se liberar dessa necessidade de resolver o problema dos outros é uma das primeiras amarras que a gente tem que se liberar para conseguir ser empático, para conseguir estar ali de alma e coração. E aí existem vários níveis de empatia. Por conta do experimento e do tempo ser curto, eu quis trazer para essa palestra 2 níveis. Um que é o nível da escuta verdadeira, você tá ali, você criar esse campo para escuta, estar com a pessoa de verdade. E um outro que é você demonstrar que você compreendeu o que a pessoa está te falando. E parar de cair nessas armadilhas dos obstáculos para empatia.
E aí eu queria passar um vídeo pra vocês, é um vídeo da Brené Brown, que ela fala das diferenças entre simpatia e empatia. Talvez alguns até já conheçam esse vídeo, que é um vídeo bem famoso. Você consegue dar o play aí, Rafa? So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Eu sou uma prova disso, e várias pessoas que estão junto comigo nesse caminho estão vendo que é possível, sim, com a prática da empatia. E calma que eu ainda nem falei como identificar a necessidade, e existem 8 jeitos diferentes de ser empático. Essa prática te traz o que os... Respira por 10 segundos antes de responder, sabe? Trazem. Tipo, de você conseguir olhar hoje quando uma pessoa, dependendo da pessoa, né? Se for uma pessoa desconhecida, às vezes eu sinto que uma pessoa quer me ofender muito, assim. Tipo, no trânsito ou qualquer lugar. Às vezes eu vejo tanto isso que eu falo, nossa, nem conseguiu me atingir de tanto que eu vejo que essa pessoa tá gritando por eu enxergar ela, sabe? E eu acho que a prática ajuda bastante. Assim, você se tornar uma investigadora de necessidades o tempo todo. Tudo que todo mundo está fazendo aqui agora é porque está atendendo uma necessidade. A gente tá, né? E a necessidade não é algo que você não tem. Necessidade é algo que não cessa, da etimologia da palavra. Então, o tempo todo você está com várias necessidades que não cessam. E o que você precisa, você já tem dentro de você. A empatia... Eu vejo que tem como você sentir o que a pessoa sente e compreender plenamente o que ela sente sem se contagiar com isso. E foi engraçado que eu passei por uma situação bem parecida esses dias. Eu morria de medo de andar de avião. Nossa, eu ia daqui até Floripa, assim, tremendo, quase tendo um piripaque. Aí da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eram 13 horas dentro do avião. Eu falei, eu tenho que ir, o que eu mais gosto de fazer é viajar, uma hora eu vou ter que perder o medo. E comecei a andar muito de avião e fui perdendo medo de avião hoje. Não é que eu fico plenamente confortável, mas eu já não me sinto mais com aquele nervosismo achando que eu vou ter um piripaque.
E aí eu fui para os Estados Unidos recentemente com uma amiga minha que nunca tinha andado de avião. E estava morrendo de medo de avião. E ela estava sentada do meu lado. E eu consegui ter muita empatia por ela. Eu entendia plenamente o que ela estava sentindo. Mas eu não me senti daquele jeito. Mas eu sabia o que ela estava sentindo. Então é isso, sabe? Tipo, quando você consegue sentir plenamente sem se contagiar e virar vítima da mesma emoção. Então, se alguém virar pra você e falar assim, eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Qual que é a primeira reação? Calma, vai dar tudo certo. Né? Nossa, total, você tá perdidona, você não sabe o que vai acontecer. É, demais. Ela vai falar mais e mais e mais. Eu tô praticamente repetindo o que ela tá falando, mas eu tô entendendo a vibe dela. Você tá dando continua, né? Sim, eu tô dando permissão pra ela se esvaziar. Eu não vou conseguir explicar para as pessoas o que aconteceu. Você está muito confusa. Muito confusa. E você sabe que deu certo a empatia porque a pessoa, ela fala assim. Alguém me entende. É muito gostoso. Né? Eu tô muito preocupada com a doença da minha mãe. Os médicos ainda não sabem ao certo qual que é o diagnóstico. Total, e sem saber o diagnóstico, vocês não têm como pensar num tratamento. Pois é, e cada minuto pode contar para a cura dela. Beleza. E às vezes ela pode virar e falar assim, as enfermeiras desse hospital são umas babacas. E você olhar e falar, nossa, mas você não pode falar assim com a enfermeira. Você vai desconectar, né? Porque você está querendo colocar um limite, você está querendo falar para ela o que ela tem que fazer. Se ela virar para você e falar, as enfermeiras desse hospital são umas babacas, tipo, eles não estão te atendendo bem? Não estão! Até agora ninguém veio trocar a sonda da minha mãe. E eu já chamei 2 vezes. E aí, essa coisa de conversar com quem tem uma doença, né? Porque, se tem momentos que a gente sente falta de empatia, é em doença e morte. Estava conversando ontem mesmo com uma amiga minha que perdeu o pai e ela falou assim, o pior da morte do meu pai foram as pessoas que vieram falar comigo. Teve gente que ligou pra ela pra falar, Bruna, sinto muito pelo que aconteceu com teu pai e tal, eu não posso ir no velório, ai, desculpa, viu, mas é que eu tô tão mal. Ela falou, não acredito, cara, que ela vai justificar. Mas era uma boa intenção, saca? Ela queria mostrar que uma coisa muito importante aconteceu pra ela não estar presente, que ela realmente queria estar presente, mas foi a pior estratégia. Né? Então, parafrasear é isso. Você entender o que está por trás do que a pessoa está falando e você falar, demonstrar que você reconhece o que ela está falando. Então, eu queria que vocês fizessem essa tentativa agora. Você compartilha de novo com a tua dupla o que você falou. E aí, na hora que você terminei de falar o que eu queria falar, a outra pessoa da dupla faz essa tentativa, essa investigação das necessidades. Então, você pode falar o sentimento porque você está precisando disso. Pode usar essa estrutura por uma questão didática. Você está isso porque você está precisando disso. Sentimento e necessidade. E aí checa com a pessoa. E se a pessoa falar não é isso, não tem problema. Você não está aí para acertar o sentimento de ninguém. Porque se você vira para uma paciente e fala assim, você está com raiva disso? E ela fala, não, eu estou com medo. Você acertou, porque você abriu espaço para ela falar ainda. E agora você entende que é medo. Então você não precisa acertar na mosca, você só precisa abrir a porta para ela continuar desenrolando. Tá bom? Então vamos lá, 2 minutos para cada um. Então compartilha, o outro só checa. Empatia é bom, né? Dá vontade de falar. Eu sei que eu dei pouco tempo.
Mas é só para uma demonstração. E uma coisa interessante é, quando a gente sabe que chega de empatia, ou quando a gente sabe que é o momento para se ter empatia. Porque você não vai chegar assim, tipo, meu, a pessoa te para na rua e fala, viu, onde é que fica lá a Petalusa? Você fala, você tá perdido? Né? Tá confuso, precisa chegar no horário. Você fala, não, meu, ali é segunda direita, né? Então você percebe que a pessoa precisa de empatia quando o que ela te fala chega com uma carga emocional. E você sabe quando chega de empatia, quando você sente que aquela carga emocional esvaziou. Rola um esvaziamento dos sentimentos mesmo. E às vezes você precisa oferecer empatia por meia hora para uma pessoa, para esvaziar e vocês conseguirem conversar. E aí tem um lance que você não consegue oferecer o que você não tem. Então muitas vezes você tem que ter autoempatia, né? Exercício para se ter autoempatia. Tem muita coisa nesses meandros, mas o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso, que é possível virar a chavinha. Que é possível sair do campo do certo e do errado e para o campo das necessidades. Que uma forma de fazer isso é parafraseando o que a pessoa está te dizendo. Então, dizer com as suas próprias palavras o que você entendeu do que a pessoa disse. Então, isso é valorizar o que o outro está dizendo, não julgar simplesmente o que o outro está dizendo. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir para perguntas agora, mas rapidinho, só para vocês saberem, se vocês se interessam por esse tema, vocês podem... eu tenho vídeos que estão gravados já sobre esse assunto, é legal que você dá o pause, volta, assiste, né? No www.caminhodacomunicação.com.br, vocês vão receber esse vídeo. Eu tenho, a minha empresa é tiacoaching.com.br e o meu blog é o carolinanalon.com. No carolinanalon.com também tem esses vídeos do caminho da comunicação. E aí pode me mandar e-mail, a gente segue o contato, tudo isso, beleza? Tive que fazer uma escolha nessa palestra. Ou falar sobre empatia ou falar sobre como se expressar autenticamente. E eu acho que o importante de começar com empatia é, se você não conseguir escutar e reconhecer a necessidade do outro, raramente você vai conseguir se expressar com autenticidade, porque a gente confunde a autenticidade com honestidade. A gente acha que a autenticidade é falar tudo que eu tô pensando, tudo que eu julgo a seu respeito, né? Meu, você tá uma gorda. E eu sou honesta, porque ninguém tem coragem de falar isso. Mas isso não, isso é imaturidade emocional, isso aí é julgamento que você está fazendo de alguém, é sua raiva, sei lá. E isso, eu prometo que fica mais claro no primeiro vídeo, esse que está gratuito do Caminho da Comunicação Autêntica, que são os 4 passos de você usar para se expressar autenticamente na CNV. E assim, já aconteceu de eu usar várias estratégias. Se eu te falar que a autoempatia funciona, teve momentos que a pessoa era tão importante pra mim, que o que ela tava compartilhando era tão importante, que eu aqui coloquei a mãozinha na minha barriga. Eu tô precisando de paz, de tranquilidade, tô precisando ficar bem, tô precisando ter conexão com essa pessoa. Tá, e eu quero me conectar com ela agora, eu vou dar atenção pra ela. E teve momentos que eu falei assim, desculpa, eu não consigo conversar com você agora. Queria poder, mas eu não tô conseguindo. Eu vou tomar um banho, a gente pode conversar depois do banho? Não dá pra você dar o que você não tem ali na hora. Então, requer você estar abastecida também. E aí, às vezes, a sua escolha é, eu vou ficar aqui mesmo que isso me custe muito. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Mas você está consciente disso. Eu tô apertando o botão de ir fundo, que é um botão que a Brené Brown fala muito. E eu tô consciente disso. Depois que eu sair daqui, eu vou precisar me cuidar. Eu vou precisar tomar um banho, eu vou precisar ligar para alguém. Mas eu acho que uma parte importante disso é se manter consciente, sabe? Eu estou escolhendo apertar o botão de fundo, porque senão você não vai ficar com a pessoa. Se você estiver extremamente desgastado e você ficar com a pessoa, depois você ainda vai jogar na cara dela. Porque eu me dou, porque eu faço. E eu não vejo você fazendo isso comigo. Ué, então não faz. Porque se você não vai oferecer, não vai fazer direito, não faz, porque não vai adiantar. É muito importante saber que quando a gente oferece empatia, a gente não concorda, a gente reconhece. E isso é muito importante, porque senão você acha que quando você está oferecendo empatia, então você está dando um aval
Ah, meu filho quer brincar de videogame, eu falo pra ele, você quer brincar mais? Então eu tô concordando, eu acho que não é importante fazer a tarefa. Não, você pode falar pra ele, tá muito legal esse seu novo jogo, você quer brincar mais um tempo, né? É, mãe, é. Eu sei, eu tô vendo que você tá se divertindo bastante. Só que pra mim é muito importante que a gente honre o nosso acordo de que você vai fazer sua tarefa todos os dias. Então como é que a gente pode fazer agora pra você jogar e ainda fazer sua tarefa? Mais 20 minutos de videogame tá ok? E talvez você tenha que fazer isso várias vezes, porque dali 20 minutos ele vai falar e você vai falar, não, agora eu realmente quero que a gente assuma o nosso acordo. Ou um médico, sei lá, tá cuidando de um paciente, o paciente quer levantar, mas ele não pode. Aí chega lá a enfermeira, o paciente, meu, eu quero levantar, não aguento mais ficar aqui nessa cama. Ela fala, não, o médico falou que você não pode levantar, hein? Ele fica puto da vida, mas eu quero, mas ninguém me escuta. E às vezes a enfermeira chegar e falar assim, tá doendo suas costas de ficar deitado? Nossa, demais, eu preciso me mexer, tá horrível. Nossa, eu entendo, deve estar sendo muito ruim mesmo, mas o médico falou que se você levantar, pode acontecer isso, isso e isso. Aí vai atrasar ainda mais. Então, hoje, eu não posso permitir que o senhor levante. Mas ele sentiu que ele foi escutado. Então, empatia é reconhecer, não é concordar. Você pode ter uma coisa para falar que é o extremo oposto do que aquela pessoa está falando agora. Mas ela sentir que você escutou, conexão. Gerou conexão. E a gente lembrar também de quando a gente está debatendo ideias, discutindo assunto, que no meio de um debate, de uma discussão, também existe um diálogo, que é como cada pessoa está se sentindo dentro daquela discussão. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa que é uma opinião, a conversa fica esquisita e a gente vai continuar naquele debate no meio daquela coisa esquisita, quando na verdade seria muito melhor dar um passo para trás e cuidar da conexão. Falou, eu acho que alguma coisa que eu falei deixou aqui a nossa conexão meio abalada. Parece que você ficou com raiva, parece que você ficou com vergonha. O que aconteceu? Ah, isso, tá bom. Você estabeleceu a conexão, pode voltar pra conversa. Ai, eu acho que eu já super ultrapassei meu tempo, desculpa. Obrigada. Valeu.